Bom dia, igreja, bom dia, você que está aí nos assistindo através do YouTube, graça e paz para todos nós. Hoje é o dia que o Senhor preparou para a adoração. É mais um dia aonde você levantou para chegar até aqui e glorificar a Deus com todo o teu coração. Não é com tristeza não é com a cabeça baixa não, mas sim, adentrou aquela porta, já entra glorificando a Deus, porque Jesus Cristo está aqui. A palavra de Deus diz, onde tem 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. E Jesus Cristo está aqui nesta manhã. E é com Ele que você tem que tratar. É com Ele que você tem que falar. Não é com o homem, Roberto, não é com o pastor Luciano. É com Jesus Cristo. Você só tem que escutar a palavra de Deus. Tem que ouvir a mensagem do Senhor que Ele tem preparado para a tua vida. É por isso que nós estamos aqui. Hoje, quando eu acordei 7 horas da manhã, eu falei, glória a Deus, mais um dia que eu vou para o templo adorar o Senhor. E eu venho vibrando, eu venho com o coração batendo forte, porque é o nosso Deus e só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você adentrou aquela porta lá, alegra teu coração, porque você não está só, Jesus Cristo é contigo. É uma promessa que Ele fez. Eu sou contigo. Então, alegra o teu coração, não importa o que aconteceu durante a semana. Deixa lá fora. Adentra aqui com o coração para adorar, o coração de adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seja lá o que for, não importa a multidão, o que importa é tua conexão com Deus. É você estar conectado com Deus. É você estar em dia com Deus. É isso que importa. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não, mas olha para o Senhor. Porque é de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. E essa música que vamos cantar agora, sobre toda a terra tu és o rei. Então, se Jesus Cristo é teu rei, adora teu rei agora, em espírito e em verdade. É o que eu já falei. Deixa a tristeza lá fora. Deixa os perrengues lá fora. Se conecta a Deus agora, através de Jesus Cristo, com alegria. Vamos orar. Quero pedir para o irmão Wilson orar, para a gente começar esse culto. Glória a Deus. Nosso grandioso Pai, Deus, estamos aqui reunidos, com a tua permissão, com a tua graça. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É verdade. Glória a Deus. Nós queremos corresponder esse grande amor que o Senhor demonstrou por nós. Glória a Deus. As pessoas, Pai, gostariam de ter uma vida como nós estamos tendo. Glória a Deus. Amém, Jesus. A chegada e também ter, ó Pai, a tua proteção. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós queremos, Pai, agarrar essas promessas de morar um dia no céu, com unhas e dentes. Amém, Jesus. Siga, Pai, essa esperança que um dia nós iremos Amém, Jesus. Amém, Jesus. A tua palavra diz que nós devemos buscar tesouro nos céus, porque aqui a caça e os bandidos não somem e roubam. Nos ajuda, Pai, Amém, Jesus. mandando tesouros para os céus. Amém, Jesus. Mandando aí no banco, ó Pai, da vida espiritual, para que nós possamos ter uma conta bancária. Glória a Deus. Amém, Jesus. Olhar através dos olhos da fé, que todos os problemas, Pai, que nós passamos nessa vida não é nada em comparação com a alegria que nós temos em te servir. Amém, Jesus. A esperança que nós temos viva dentro de nós, Pai, de um dia reinarmos com o Senhor. Glória a Deus. Nós agradecemos, Pai, Amém, Jesus. pelos nossos amados irmãos que estão aqui presentes, que o Senhor ajudou a cada um deles a estar aqui, ó Pai. Ajude também aqueles que também estão se chegando. Também, Pai, que continue ajudando aqueles que aceitaram Amém, Jesus. a continuar a crescer nesse mundo espiritual. Glória a Deus. Receba o nosso louvor. E tudo que nós fizermos aqui, Amém, Jesus. glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Tudo que nós fizermos, ó Pai, não seja direcionado a nós, mas seja para engrandecer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós pedimos e agradecemos. Pedimos também que feche a boca do inimigo, a boca do leão, que nem que ele possa não rugir, nem somente nem rugir para nós. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Se põe de pé aí, em reverência a esse poderoso Deus. Agora prepara teu coração aí, com toda a alegria que você já sentiu na tua vida. Prepara teu coraçãozinho aí. Agora, derrama tudo na presença do Senhor. Amém. Porque esse lugar aqui não é um lugar de tristeza, é um lugar de alegria. É um lugar de solução, não de problema. Aqui é um lugar onde você resolve os problemas. Aleluia. Aqui é um lugar onde você chega, se conecta com Deus e sai daqui com a vitória. Amém. Mas para isso você tem que adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Não simplesmente eu vou mais uma vez para a igreja porque eu estou cumprindo um protocolo, porque eu sou cristão e tenho que ir lá. Não, eu vou porque Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor com música? Amém. Eu quero Glória alegria a Deus. com vocês. Aleluia. Jesus. Use as mãozinhas assim, ó. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, reina em mim, com Glória a teu Deus. poder sobre a escuridão. Abre o coração, abre o coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Agora com mais vontade, com mais ânimo, com mais vontade. Sobre o que eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para Tu é o mim quê? mais que tudo aqui. Agora vem. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Vem reinar, Senhor, nesta manhã o coração de todos aqueles que chegaram aqui. Que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Amém. Bate palma para Aleluia, Jesus, igreja. Bate palma para Jesus. Não é para o grupo de louvor, não. É para Jesus. Aleluias. Nós que somos humanos podemos errar, mas Jesus não erra, não. Então, quando louvamos, não importa como que você está ouvindo o louvor, mas o importante é que você está se conectando com Deus através do teu espírito. Então sinta a música no teu coração. Sinta o Espírito Santo de Deus batendo no teu coração. Então glorifica a Deus com vontade, com ânimo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Tu és o Deus desta terra, tu és o Rei deste povo. Aleluia, Jesus. És o Senhor da nação. Tu és. Glória a Deus. Tu és a luz deste mundo. Aleluia, Esperança Jesus. para os perdidos. Amém, Jesus. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus.
vão acontecer aqui. Só para quem crê, é só para quem crê. Então glorifica o nome do Senhor no teu coração, aleluia, Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. mais vontade. Tu és. Ninguém. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Olha a grande coisa. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crê no que você cantou agora, porque você fez uma oração. Você fez uma oração agora, porque oração é aquilo que sai da tua boca, direto para o reino do céu. E se você cantou com o teu coração, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio que no próximo culto, esses bancos estarão repletos de pessoas cantando a mesma coisa. Eu creio que Deus está fazendo agora um rebuliço na tua vida, e Deus está transformando vidas. Eu creio que o Senhor está está mandando o anjo responder a tua oração, mas isso tu tem que estar conectado a Deus de todo o coração. Não é simplesmente vir e sentar no banco e ficar, mais um dia. Não, é glorificar o Senhor com vontade. É vibrar quando você escuta a palavra de Deus. Quando o ministro de louvor começa a cantar, você canta junto, porque é para Deus. É para Deus, não é para o homem. Então não se incomoda com quem está do teu lado, da esquerda, direita, está na tua frente, não. Glorifica a Deus em espírito e em verdade, como se fosse o último momento, o último segundo da tua vida, porque simplesmente Ele merece toda a honra e toda a glória. E você pode dar o melhor para Deus. Glória a Deus. Eu acredito no poder do Senhor Jesus. Eu acredito que Jesus Cristo, Ele está presente. Então glorifica a Deus em espírito e em verdade. Se você está triste, acaba com isso agora. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Grita. Sorria. Chora. Porque é isso que você faz quando está na presença de Deus, porque Ele é o maior. Nós temos um Deus que opera milagre. Ele está aqui. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais questões que seja a situação,
luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. É só bater e crer. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. O Espírito Santo de Deus está pairando. Ele está querendo te usar, Ele está querendo entrar no teu coração. Mas você precisa tirar essa coraça que você criou dentro do teu coração. Coloca Jesus agora na tua vida. Glorifica esse Deus maravilhoso, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Só o fato de você estar aqui em pé, andando com saúde, adorando esse Deus no templo, é motivo de você glorificar o nome do Senhor. Então esquece a situação difícil que aconteceu lá fora e glorifica o nosso Deus. Aleluia, Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, glorifica Deus. E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não posso nada. Porque assim diz a tua palavra, sem mim nada podereis fazer. Nós temos uma chance, igreja, de estar com o nosso Senhor Jesus. Nós temos uma chance nesta manhã de nos conectar ao nosso Senhor. Não perca essa chance, porque fulano de tal pisou no seu pé, porque fulano de tal me fez isso, porque aconteceu algo de muito triste na minha vida. Nada disso. Se conecta a Deus agora. Esquece, perdoa, deixa de lado aquilo e vem para os braços de Jesus. Aleluia. Alegra teu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que nesta manhã você venha sentir isso na tua vida. Não é mais um culto, mas um momento onde você pode se reunir com todos os seus irmãos, se conectando a Deus, e orando, e cantando, e glorificando a Deus numa voz só. Glorifica a Deus, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruta, mas confia no Senhor,
Confia no Senhor, porque é dele que vem o teu socorro. Entrega teus caminhos ao Senhor e Ele te sustentará e jamais permitirá que um justo venha ser abalado. Então você, esse justo, você não vai ser abalado. Você vai passar por um momento difícil na tua vida, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tenha bom ânimo, adora o Senhor, mesmo atravessando o deserto, glorifica o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Vamos nos preparar para a palavra do Senhor. Preste atenção no que Deus vai falar a tua vida hoje. O Senhor tem um recado para você. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Abra o teu coração para receber. Jesus, Jesus, Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Como é bom louvarmos ao Senhor, sentirmos a presença dEle. E nós queremos convidar as nossas crianças a irem para as suas salas. E nós vamos orar, abençoando as crianças. Vou pedir para que o pastor possa estar orando pelas nossas crianças, para que elas possam ter o seu momento lá em cima, aprendendo a palavra do Senhor. Bom, vamos orar, mas primeiro a Esther e a Raquelzinha e as crianças, né, que trouxeram suas ofertinhas, podem estar entregando ao Senhor, neste momento de entrega, louvor ao Senhor através das ofertinhas, né? Esther, pode levar lá, não fica com vergonha não. Raquel, cadê a sua? Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor Deus, em que pudemos, através das nossas vozes, ó Deus, e também do nosso coração, expressar o nosso louvor a Ti, Pai. Neste momento, ó Deus, em que as crianças estarão subindo ali, que elas possam também, ó Pai, estar expressando o seu amor, a sua adoração, através das suas vozes, através dos seus gestos, através do seu carinho, Senhor Deus. Receba, Pai, o culto infantil, Senhor Deus, que as crianças darão a Ti, ó Pai, naquele lugar, Senhor Deus. E que elas ouçam a Tua palavra, que elas creiam, Senhor Deus, em Ti, e que entreguem, ó Pai, os seus coraçõezinhos a Ti, ó Pai, sabedores, ó Deus, de que o Senhor Jesus morreu por elas também, morreu por todos nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, a adoração delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos alguns avisos. As crianças podem ir para suas salinhas. Bastantes, por sinal. Então, vamos prestar atenção aqui para não perdermos nenhum compromisso, né? Em primeiro lugar, o Bom Dia Espírito Santo. É algo que toda semana nós temos de terça-feira, com o nosso irmão Roberto. Tem sido abençoador para aqueles que podem vir. E eu te convido a vir também às terças-feiras, às 8 da manhã, para louvar, aprender mais do Senhor e começar a sua terça-feira de maneira abençoadora, prorrogando assim essa bênção por toda a semana. Amém? Culto de oração às quartas-feiras, também às 8 horas da noite. Você é o nosso convidado para estar trazendo o seu pedido de oração, a sua gratidão ao Senhor.
os cultos dominicais, às 10 da manhã, nós estamos tendo nossos cultos pela manhã, às 18 horas à noite. Você também está convidado a vir presencialmente, apesar dos cultos serem passados pelo YouTube. Não há nada melhor do que vir à presença do Senhor na casa dele. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que você possa estar aqui juntamente conosco aos domingos, louvando ao Senhor. Estamos com uma campanha para comprar as caixas do altar. São essas 2 caixas que, apesar de aparentemente estarem muito boas, domingo, na sexta-feira, eu me sentei ali para poder ensaiar e sair com a cabeça cheia de coisa de cupim. Então, ela está toda corroída por dentro. Eu sacudia meu cabelo e saiu um monte de coisa de cupim. Então, você está convidado a colaborar com a igreja para a troca das nossas caixas, que é algo que precisamos fazer com urgência. Culto de ressurreição ao domingo, dia 17/4. Este culto tem sido uma bênção. Ele começa às 8h30 da manhã. Nós temos um café da manhã, um café da coinonia, o café da comunhão. Então, você não está apenas convidado a vir participar do nosso café, mas como também está convidado a colaborar, trazendo um prato da sua casa com doce, com salgado, com um café, um leite, um pão, aquilo que Deus tocar em seu coração e você puder. Mas caso você também não possa trazer nada, você continua sendo nosso convidado mais do que especial para vir participar conosco deste momento. E também teremos o culto cantado no domingo, às 18 horas. Será um culto maravilhoso, teremos aqui um madrigal, teremos um quinteto, as crianças irão cantar. Então, você não pode perder, domingo que vem, teremos um culto mais do que especial, porque, na verdade, aquilo que Cristo fez por nós foi mais do que especial. Nós estamos, nós, Igreja Batista, estamos neste período em campanha de missões mundiais. Mais do que nunca, o mundo precisa ouvir falar de Cristo. E muitas vezes nós não podemos ir, mas nós podemos colaborar, nós podemos orar. Eu falo que aqueles que ficam aqui são aqueles que ficam segurando as cordas para que aqueles que estão lá possam fazer aquele trabalho. E eu tenho certeza que o trabalho deles que estão lá é tão importante e será tão valorizado e será tão galardoado nos céus quanto aqueles que ficam aqui, colaborando, orando, contribuindo por esses missionários. Então, nós vamos dizer agora, nos levantar, e vamos dizer o tema de missões mundiais, que é Viva a Compaixão. O mundo precisa de compaixão. As pessoas estão carentes, as pessoas estão sedentas. Esta semana, na minha casa, a minha filha chegou e falou: mãe, eu não sei o que está acontecendo com a minha classe, mas tem 4 meninas se cortando dentro da sala de aula, em momento de tristeza, em momento que elas ficam angustiadas, que sofrem depressões. Ou seja, o mundo está carente de compaixão, o mundo está carente de pessoas que tenham empatia, o mundo precisa de nós cristãos. Então, eu acho que nunca um tema foi tão condizente com a situação que nós estamos vivendo. E nós vamos repetir esse tema, e você está convidado a dizer para você mesmo: viva a compaixão. Então, eu quero que você, antes de dizer, eu vou contar até 3, e você vai dizer o seu nome e vai dizer o tema. Eu vou dizer: Roseli, viva a compaixão, e você vai dizer o seu nome. Vamos nos colocar de pé? Vamos lá? 1, 2, 3. Roseli, viva a compaixão. Mais uma vez. 1, 2, 3. Roseli, viva a compaixão. Porque é muito fácil nós dizermos para os outros: viva a compaixão, e nós mesmos muitas vezes deixamos de viver isso. Amém? E nós também temos aí uma divisa que está em Gálatas 2:20. Consegue colocar para a gente a divisa, Caio? Gálatas 2:20, que diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir?
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Amém. E você agora vai poder se assentar e vai ter a oportunidade de ofertar ao Senhor os seus dízimos e a sua oferta. Eu peço para que, se você for dar uma oferta e essa oferta for para a troca da caixa, que você coloque no envelope e especifique troca da caixa de som. Porque se você colocar o seu dinheiro, sua oferta, e não especificar para que serve, elas vão para os custos da igreja. Então, nós precisamos que você especifique para que é a sua oferta, se para missões, se para a caixa de som. Então, eu te convido a, neste momento, ouvindo o clipe da campanha de missões Viva a Compaixão, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e logo em seguida, o pastor Luciano já pode vir à frente a orar, agradecer as ofertas e também trazer a palavra do Senhor. Amém? Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje eu tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações.
Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, vamos ao que o Senhor tem para nós esta manhã. Como já foi falado, nós estamos vivendo então a compaixão. Estamos aí nesta campanha de missões. Viva a compaixão. E como a nossa irmã Rosali disse mesmo, é realmente um tema que cai muito bem nos tempos que nós estamos vivendo. Trouxemos uma mensagem recentemente, uma série de mensagens sobre prepare-se, né, falando sobre os finais dos tempos. E uma das coisas que a Bíblia diz é que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Automaticamente o amor esfria, nós podemos ver lá fora o resultado daquilo que tem acontecido com as pessoas, o resultado nas escolas, como a própria irmã Roseli disse, e eu já pude falar aqui também algumas vezes, né, o que a Sara tem visto nas escolas ultimamente, os adolescentes em depressão, né, sem esperança, e essa esperança vem através do amor de Deus que é derramado nos nossos corações, e através desse amor nós demonstramos externamente a compaixão pelos que precisam. Meus amados, viva a compaixão, é o tema da campanha de missões. Gálatas 2:20 nós lemos. Não chegamos a ler inteiro, mas o versículo completo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora viva no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Hoje eu pude conversar um pouco com a nossa irmã Neuza, né, irmã Neuza? E ali nós podemos trazer esse versículo expressando que a nossa vida não nos pertence mais. A sua vida não é sua. A partir do momento em que você entregou ela ao Senhor Jesus, ela passa a pertencer a Jesus. E a sua vida agora, as suas vontades, não são só suas. É claro que você tem os seus desejos, mas ele deve ser para com Jesus, com a vontade de Jesus em primeiro lugar, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos sempre estar na direção de Deus. Queremos fazer um curso de advocacia, mas preciso primeiro perguntar para Deus, né, se é o desejo dele, se aquilo vai ter serventia, se aquilo vai servir para abençoar a minha vida, a vida da igreja, a vida das pessoas lá fora, ou se vai servir para me afastar dele, né? Às vezes nós queremos algo que nos afasta de Deus, quando que na realidade aquilo deve ser usado para nos agregar, para abençoar tanto a igreja como a nossa vida espiritualmente. Porque uma vez que nós somos crucificados com Cristo, a nossa vida não é mais nossa. Passa a pertencer a Jesus. Amém? Não fazemos qualquer coisa desse jeito, né? Não saímos fazendo qualquer coisa. Nós temos que prestar contas a um Deus. Prestar conta de tudo que fazemos aqui. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje são 4 perguntas. O tema da mensagem de hoje é quem, quando, onde e como. Quem, quando, onde e como. E para isso, meus amados, eu quero trazer para vocês o texto da história da parábola do bom samaritano, que se encontra exclusivamente no livro de Lucas 10, do versículo 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. Roberto, obrigado pela água. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Antes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o levita. Quando chegou ao lugar,
e assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Feche os seus olhos, peça a Deus que venha falar ao seu coração esta manhã. Pai de amor, Pai de bondade, neste momento, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor Deus, exposta, Senhor Deus, colocamos aqui, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, como terra fértil, Senhor Deus, prontos, ó Deus, para receber a semente que vem do Senhor, que é a Tua palavra, Pai. E Ele já está, ó Pai, recebendo através da leitura desse texto, Senhor Deus. Fala aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a termos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, compaixão pelo nosso próximo, Senhor Deus, e a vivermos, ó Deus, como Jesus viveu, demonstrarmos amor como Jesus demonstrou, amarmos como Ele nos amou e se entregou por nós naquela cruz, ó Pai. Que passemos, ó Pai, realmente a viver a vida de Jesus, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Não vivamos mais nós, mas que Cristo viva em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, ó Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, Pai. Tudo for feito aqui, ó Pai, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Que não venhamos a sair daqui da mesma forma que chegamos, mas venhamos a sair cheios de alegria e transbordando do Teu Santo Espírito para a honra e glória do Teu santo nome. Aquilo que vem do homem caia por terra e aquilo que vem do Senhor fique gravado nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, estamos aqui então diante de uma parábola de Jesus expressa no livro de Lucas, aonde nós encontramos apenas no livro de Lucas. Nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? Vistos do mesmo ponto de vista. Algumas histórias ali elas acabam acontecendo, sendo repetidas nos livros, mas algumas outras não. E é o caso da parábola que nós acabamos de ver aqui do bom samaritano, assim chamado, né, nos temas das nossas Bíblias por aí. Meus irmãos, no que diz respeito à compaixão, em tempo de crise e pandemia, como nós estamos vivendo nesses últimos dias, facilmente o amor se esfria. Facilmente, meus amados irmãos, esquecemos de lado o amor e a compaixão e ligamos o modo sobrevivência. Sabe o que é o modo sobrevivência? O modo sobrevivência é cada um por si e Deus para todos. Eu vou cuidar do meu, eu vou salvar a minha pele e cada um que se vire, cada um que salve a sua, não é verdade? Mas nós sabemos que não é assim. Se fosse dessa forma, meus amados irmãos, nós não teríamos os médicos, não teríamos os enfermeiros cuidando de pessoas em hospitais, correndo risco, e muitos deles morreram. Vocês sabem que a igreja também é como se fosse um hospital, não é mesmo? Cuida das almas das pessoas, mas não só da alma, mas também do corpo. E incrível que quando nós falamos sobre pandemia, nós ouvimos muito falar que as igrejas antigas eram realmente como hospitais nos tempos de pandemia. Épocas de febre amarela, né, aquelas que matavam as pessoas também, aquela peste bubônica que nós ouvimos falar. Meus irmãos, naquela época a medicina não era tão avançada como no nosso tempo. E a igreja era quem cuidava das pessoas. As igrejas viravam hospitais. Os pastores abriam as igrejas, as pessoas adentravam ali e elas eram ali cuidadas pelos membros da igreja e pelos aqueles que poderiam ajudar de alguma forma. Automaticamente muitos se foram, né, com doenças, como nós também vemos os hospitais, muitos enfermeiros, muitos médicos também partiram, porque também pegaram Covid, mas não abandonaram o seu posto. E fizeram isso por quê? Porque diante de um estudo que realizaram, diante de uma profissão que eles escolheram, houve ali, dentre eles, um texto que eles têm que ler e fazer um pacto.
eles têm um pacto de dar valor à vida, preservar a vida a todo custo. E eles não podem abandonar o posto. Da mesma forma que um policial, da mesma forma que uma pessoa que está num exército não pode abandonar o seu posto, porque ele assumiu ali um compromisso com a sua nação, e uma vez que ele deserta e ele deixa todo mundo ali na mão, ele automaticamente a polícia militar aparece na casa dele, batendo lá no portão dele, dizendo: ei, acompanha, se você não quer servir no exército, você vai ficar no exército, mas lá dentro da cadeia, porque você não está fazendo aquilo que você, diante da sua pátria, jurou, né? Jurar a bandeira. Quem já não jurou a bandeira aí, né? Você assumiu um compromisso com a sua nação. E se você é um desertor, você vai para a cadeia. Se o médico abandona o seu posto, ele também é julgado e ele vai ter que pagar pelo seu ato, porque ele também assumiu um compromisso diante da medicina de salvar vidas. E meus amados irmãos, qual é o compromisso que a igreja assume em tempo de pandemia? Qual é o compromisso que a igreja assume em tempos de guerra, em tempos de dificuldade? Nós fomos chamados para ser luz nessa terra. Nós fomos chamados para ser sal nessa terra. E Jesus, ele nos diz talvez o mesmo que o exército diz àquele rapaz que vai preso porque não fez o seu serviço. O mesmo que aquela pessoa que trabalha no hospital vai receber quando não faz o seu serviço. Ele diz para mim, para você, que se o sal não servir para salgar, para nada mais serve, a não ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Você assumiu um compromisso com Deus. E uma vez que nós não agimos da mesma forma daquilo que nós fomos chamados a fazer, meus amados, não servimos para mais nada. Sentimos medo, meus irmãos, muitas vezes, e ligamos então o modo sobrevivência. Cada um por si e Deus para todos. E automaticamente o que acontece? A criminalidade cresce. E a igreja se esconde. Os moradores de rua aumentam e a igreja continua se escondendo. Jovens e crianças se envolvendo com drogas, depressão, tristeza, morte, e a igreja se escondendo. A igreja que era para ser o sal, a igreja que era para ser a luz, se encolhe e as trevas avançam, porque a luz está debaixo da cama, escondido com medo da morte. Meus irmãos, vemos nessa parábola uma situação de crise. Vemos no versículo 30, dizendo o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Meus irmãos, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, são 27 quilômetros. É um terreno acidentado. O que é um terreno acidentado? São altos e baixos. É um terreno montanhoso, cheio de pedras, cheio de buracos. E ali é um terreno fácil de ladrão roubar. Porque pode ficar escondido atrás das pedras, pode ficar escondido atrás das montanhas, dentro de buracos, e facilmente as pessoas poderiam ser ali roubadas. Então há ali uma situação de crise, há ali uma situação, um momento que é perigoso. É perigoso para qualquer pessoa que passasse por ali. O ambiente era perfeito para criminosos e assaltantes. Foi naquela situação, meus irmãos, que um homem se viu em situação de aflito. Foi ali que um homem se viu em apuros e aflito. A palavra do Senhor nos fala que estava passando ali por um homem e não nos diz que homem que era esse, quem ele era. Mas ele estava passando por ali e infelizmente salteadores, ladrões, vieram até ele, roubaram, bateram nele e deixaram ele lá, largado. E é interessante que nós vemos na parábola, como foi falado aí, que vem então o sacerdote e vem o levita. Vem o sacerdote, olha aquele rapaz e passa de largo. Vem o levita, olha aquele rapaz e passa também de largo ali naquela situação. E meus irmãos, muitas vezes nós esperamos o acolhimento, o socorro da igreja. E muitas vezes a igreja não demonstra isso, não é verdade? Aquele homem tinha esperança. Imagina só, se coloca no lugar daquele homem, o sacerdote com aquelas vestes talares,
né? Um sacerdote diferenciado dos demais da população. E aí então está aquele homem largado naquele lugar, e ele vê de longe aquele homem com aquelas vestes maravilhosas e fala: um sacerdote, maravilha, salvei minha vida, estou salvo. A esperança no coração daquele homem surgiu naquele momento. Se ele estava ali largado, definhando ali, morrendo talvez, espancado por aqueles salteadores, quando ele viu o sacerdote, ele teve esperança. A esperança dele cresceu em seu coração. Quando ele menos espera, o sacerdote passando e de largo. Por quê? Porque muitas vezes não, aconteceu com ele o que tem acontecido muitas vezes com a igreja. No momento de crise, no momento de pânico, no momento em que nós nos vimos numa situação dificultosa, preferimos fazer vista grossa e passar de lado. Não, eu vou me arriscar na pandemia? Não, cada um que se vire, cada um que consiga aí o seu socorro. Eu vou salvar a minha vida. Ou de repente tem alguém, o sacerdote pudesse pensar ali, tem alguém à espreita ainda, né? Eu vou arriscar minha vida lá para cuidar? Passou de largo. E a esperança daquele homem se vai. E de repente vem o levita, cantando, louvando a Deus, dando glórias ao Senhor, aleluia, cantando, tocando seu violãozinho no meio do caminho, né? E aquele homem fala: um homem de Deus. O sacerdote não me viu, acho que o sacerdote passou de lado, que talvez não me viu, né? Mas o levita vai me ver. E aí o levita vai e passa de largo também. E da onde menos se espera vem a ajuda, não é verdade? Da onde menos se espera vem a ajuda. Muitas vezes, meus irmãos, é isso que acontece. Às vezes as pessoas adentram a igreja procurando ajuda espiritual, ajuda emocional, ajuda financeira, muitas vezes, alguma ajuda que possa aliviar sua carga, suas dificuldades, e muitas vezes é lá de fora que vem. Deus, ele usa muitas pessoas dentro da igreja e fora dela também. É por isso que quando nós estamos em situação de dificuldade, nós estamos precisando de Deus, nós devemos orar e confiar nele. Porque às vezes aqueles que são da igreja não estão nem aí, mas o Senhor manda de fora a ajuda. Às vezes o Senhor manda aquele que não é cristão ir bater na tua casa para te ajudar, e a ajuda veio da mão do Senhor. Infelizmente a igreja, muitas vezes, por estarem frios, coração gelado, não está atento às necessidades dos irmãos, atento à necessidade do nosso bairro, atento à necessidade dos nossos moradores da rua. E às vezes as pessoas de fora estão tendo essa atenção. Eu digo isso porque eu tenho visto isso lá quando a gente vai andar na Inajar. Tenho visto isso. As pessoas falam: olha, vem pessoas da espírita nos trazer marmita. Vem pessoas da Umbanda nos trazer marmita. E aí a gente vê aquele monte de gente com marmita e fala: é tudo crente, ó, tudo crente. Não, cadê os crentes? Não é crente. Os crentes deveriam estar lá fazendo o seu papel também. Aqueles que têm a verdadeira vida, aqueles que têm a verdadeira luz, aqueles que têm condições de salgar, têm tempero. Esses deveriam estar fazendo, muitas vezes não estão fazendo, meus amados. Às vezes é do lado de fora que vem a ajuda. Às vezes é do lado de fora que se vê mais compaixão do que dentro da igreja. Nos tornamos muitas vezes religiosos e nos esquecemos do principal: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vestimos uma roupa de sacerdote, vestimos roupinhas de levitas e nos esquecemos do principal. Por que nós estamos aqui fazendo? E para quem nós estamos fazendo? E a quem nós estamos servindo? Vem pastor com roupa de sacerdote e espiritualidade, e Deus é santo, e Deus é maravilhoso, e oferta seus sacrifícios de louvor a Deus, e leva a congregação à adoração, e leva a palavra. Mas por que está fazendo isso? Para quê? Para quem? Como? Essa que é a realidade muitas vezes. Os levitas, hoje é claro que nós sabemos que os verdadeiros levitas naquela época eram aqueles que serviam no templo, eram aqueles que limpavam, eram aqueles que organizavam, eram aqueles que trabalhavam dentro do templo. Hoje nós trouxemos a questão levitas para aqueles que cantam no louvor, e assim ficou, né? Mas a realidade é que os levitas são aqueles que trabalham na casa de Deus.
Mas já que as pessoas dizem que os levitas são aqueles que cantam, então que assim seja. Aqueles que cantam também, fomos chamados só para cantar ou fomos chamados para servir? Nós fomos chamados para servir, para viver a compaixão. Quando nós só servimos aqui dentro da igreja, não servimos aos nossos irmãos com compaixão, não servimos as pessoas que estão lá fora, que precisam ouvir do evangelho, precisam de roupa, precisam de atenção, precisam de um carinho, precisam conhecer e entender o que é esse amor que nós dizemos viver, meus amados irmãos. Nós somos como esse sacerdote e somos como este levita. Temos uma função sacerdotal, uma função levítica, mas não vivemos de fato aquilo que nós conhecemos a palavra de Deus. Quando aquele homem, mestre da lei, pergunta a Jesus: Senhor, o que devo fazer? A resposta de Jesus, nesse sentido, é qual é a lei, qual que é a lei principal? O que é que está escrito na lei? E aquele homem começa a dizer: ame ao Senhor. Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como assim mesmo. Aquele homem sabia muito bem o que deveria fazer. A questão é, será que estava fazendo? Porque primeiro que nós vemos aqui nesse texto é que ele está querendo colocar Jesus à prova. Por quê? Porque os judeus entendiam que eles eram o povo escolhido de Deus. Eles eram da herança do Senhor. Então eles trabalhavam muito com essa questão de serem herdeiros. O outro povo não é nada, o outro povo é bastardo, e eles viviam nessa questão da herança, de serem herdeiros, e também na questão do fazer, mostrar as obras. Então poderiam ser salvos pelas obras também. E Jesus está dizendo para ele aqui, falou: é isso mesmo. E aí tem uma questão, mas e aí, quem que é o meu próximo? E ele traz então, meus amados irmãos, essa parábola. De todas as pessoas imagináveis que poderiam ajudar aquele homem, Jesus usou o samaritano. Meus irmãos, a Bíblia revela claramente que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Nós podemos ver isso através da história da mulher, da fonte, essa mulher samaritana, estava ali no poço. E nós podemos ver também, meus amados irmãos, que através dali falando que os judeus não se davam bem, né, com os samaritanos. Inclusive, há uma frase que diz que o judeu, quando ele acordava de manhã, a oração dele é: eu agradeço a Deus porque eu não sou samaritano, eu não sou cachorro e eu não sou mulher. Olha a oração do judeu. Olha só como Jesus vem para mudar esse pensamento religioso. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou samaritano, eu não sou cachorro e eu não nasci mulher. Eu não nasci samaritano, eu não nasci cachorro e eu não nasci mulher. Essa é a oração de alguns crentes, né, religiosos judeus. Meus irmãos, o samaritano ele não estava envolvido com o templo, nem com o serviço, e nem era considerado povo de Deus. Mas o samaritano teve compaixão. Ele doou o seu tempo, ele doou o seu recurso, porque ele estava ali com o animal. A Bíblia não diz que animal que era esse, mas provavelmente um camelo, ou um jumento, ou um cavalo. E ele também doou, meus amados, as suas finanças para o bem daquele homem. O interessante, meus irmãos, é que quando Jesus está falando sobre o samaritano, os judeus eles não faziam ideia que Jesus usaria aquela figura. Jamais eles iam imaginar que o samaritano entraria naquela questão, uma vez que o sacerdote teria toda a condição para ajudar, o levita também, e logo o samaritano foi usado por essa questão. O dinário, meus amados, naquela época, ele era equivalente ao serviço de um dia de trabalho, de mão força. E ali ele dá 2 dinários para aquele homem, né? Quando ele passa ali óleo nas feridas daquele homem, enfaixa e leva para a hospedaria, deixa ali 2 dinários. E os 2 dinários representavam o serviço de um dia. Então 2 dias de trabalho. Já imaginou você dar 2 dias de trabalho seu para alguém? Já imaginou? Você ir fazer a sua compra do seu trabalho suado do mês e você fazer uma parte para o seu irmão e a outra parte para você? Difícil, né?
É difícil. Mas ele deu ali 2 dias de serviço dele, ou então não precisa nem ser metade, né? Que aí no caso estou falando de metade, mas assim, falar, olha, 2 dias do meu serviço, eu consigo comprar isso tudo aqui. Hoje eu vou comprar um pouquinho menos, porque eu vou dar um pouco para o meu irmão que está precisando. Eu vou dar um pouco para a pessoa que está carecendo de ajuda. Mas, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, e a gente vai entrar nele agora, é quem, quando, onde e como. Quem, quando, onde e como. Porque nós vemos ali o mestre da lei fazendo uma pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? E a pergunta que nós devemos fazer aqui, meus amados, na questão da compaixão, é quem é o nosso próximo? Quando devemos ajudar? Onde nós podemos empregar a nossa ajuda? E como nós devemos fazê-la? Quando nós falamos sobre quem, que foi a pergunta do mestre da lei, quando nos perguntamos por quem devemos ter compaixão, podemos perceber pela parábola do bom samaritano que a Bíblia não nos diz nada a respeito do homem ferido. Não nos diz, ajude somente os judeus, ajude somente o samaritano, ajude somente aquele que tem dinheiro, ajude somente os pobres, ajude somente os doentes. Não, quando Jesus ele fala do homem largado ali, não tem identidade. Ele não tem identidade, meus irmãos. De onde estava vindo e para onde ele estava indo, ninguém sabe. Não nos fala qual era a sua cor, nacionalidade e posição social. Nem mesmo nos diz se era um homem do bem ou se era um homem do mal. Nós estamos acostumados a ter preconceitos, não é verdade? Aquele homem tinha tudo para ter preconceitos, não é verdade? Por que ele está ali? Se ele está ali, é porque ele merece. Se ele está ali, é porque fez alguma coisa errada. Se está ali, eu não vou mexer. Ele sabe o que ele fez, eu vou passar de largo, cada um com seus problemas. Não é mesmo? Aquele homem estava ali já rasgado, talvez sem roupas, machucado, ferido, e ainda assim o samaritano passou por ali e não quis saber se ele era um homem de bem, se era um homem de mal, se era um homem de posses, se era um homem doente, se era um homem de boa saúde, de família. Ele não quis saber, ele simplesmente foi lá e ele ajudou. Na visão daqueles que acompanham a parábola de Jesus, sabem que aquele homem sofreu uma injustiça, não é verdade? Quando a gente lê o texto, a gente sabe que aquele homem está ali porque sofreu uma injustiça. Então logo a gente já consegue colocar no nosso coração um certo amor de eu também cuidaria, né? Porque Jesus acaba de contar que aquele homem sofreu uma injustiça. Era um homem qualquer que estava andando ali e sofreu um problema ali. Então é tranquilo, mas se a gente for ver a visão do bom samaritano, ele não tem essa informação de que aquele homem estava passando por ali e foi assaltado. Ele simplesmente vê e ele acolhe. E interessante, meus irmãos, que quando eu falo isso, eu me lembro de uma história. A história aconteceu comigo. Quando eu entrei no meu primeiro serviço, tinha um colega de trabalho que ele morava lá em Francisco Morato. E teve um dia que ele chegou na empresa todo arrebentado, machucado, boca inchada, olho roxo. E eu olhei para ele e falei, meu filho, o que foi que aconteceu com você? Você brigou na rua? Ele falou, não. Eu estava indo para minha casa, e eu chego noite, porque é lá em Morato. E o lugar que eu passo é meio que um pouco de interior, muito mato. Os caras saíram do meio do mato, me pegaram, me roubaram, levaram meu celular, levaram minha bolsa, bateram em mim, eu desmaiei e eu acordei num córrego. Terrível, né? Acordei no meio de um córrego. Levantei, tirei a lama e fui para casa. E hoje vim trabalhar. Eu olhei aquela história e falei, Jesus amado, já pensou que situação que esse rapaz passou? E qualquer um que passasse por ali, vendo um homem desmaiado ali, imaginaria que seria o quê? É um ladrão, é um drogado, é alguém que está aí, né? E a realidade é que nós não podemos ver, né, a situação. Então, meus amados, quando se diz quem, qualquer um é digno de compaixão, da mesma forma que eu e você fomos dignos da compaixão de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele se compadeceu de nós. Levou sobre si a minha e a sua dor, o meu e o seu pecado, mesmo sendo cada um de nós pecadores e dignos, né, de condenação, mas Ele não olhou assim para nós. Quando nós devemos ter compaixão pelas pessoas?
A pergunta quando, meus irmãos, está relacionada ao tempo, não é verdade? Quando é que eu devo ter compaixão? Dias? Meses? Horas? Tem dias marcados para eu ter compaixão de alguém? Quando é que devemos nos compadecer daqueles que precisam? A parábola do bom samaritano nos mostra que não há dias, não há meses, não há ano para fazer o bem. O sacerdote talvez tivesse que ir oferecer sacrifícios, não dava tempo para parar, então ele já tinha ali no seu cronograma talvez um trabalho a ser realizado, não podia atrasar, talvez, né? Fala, não, eu tenho coisa para fazer na igreja, porque a igreja em primeiro lugar. Não, porque eu tenho que servir, eu não posso chegar atrasado. E aí então eu não tenho tempo para ajudar. O meu tempo, se eu parar aqui para ajudar esse moço, o meu tempo lá na frente vai acabar complicando um pouco mais. O levita talvez tivesse que correr, meus irmãos, para o ensaio de louvor, não é mesmo? Não tinha tempo para ajudar também. Não, meu Deus, se eu chegar de novo lá atrasado no ensaio do louvor, a irmã Mércia vai brigar comigo. Então eu não tenho tempo para isso. Talvez a última chance daquele homem fosse o samaritano. E já pensou, meus irmãos, se esse samaritano pensasse com ele, desculpa aí, é que hoje não é o dia certo para ajudar ninguém. Hoje não é o dia de ajudar. O meu dia de ajudar é na quarta. Fica ruim na quarta-feira, que na quarta-feira eu volto aí. Ou se você estiver ruim até quarta-feira eu passo aí e a gente resolve. O que vier à mão para fazer, faça logo. A palavra do Senhor nos diz, o que lhe vier à mão para fazer, faça logo. Não espere para amanhã o que você pode fazer agora. Talvez a esperança daquele homem fosse só o samaritano. Talvez depois do samaritano ninguém mais passasse naquele lugar. E imagina um homem sangrando, machucado. Poderia morrer ali, definhar. Talvez a última esperança dele fosse o samaritano. Se o samaritano falasse, não, hoje não é o dia. Hoje não é dia de curar ninguém. Meus irmãos, quando nós vemos em Lucas 13, de 10 a 17, a palavra do Senhor, nós vemos Jesus curando uma mulher que sofria há 18 anos com um espírito que a mantinha doente e encurvada. E o Senhor a curou no dia de sábado. Aí os chefes da sinagoga olharam para Jesus e disseram, há 6 dias para vocês serem curados. Venham aqui nesses 6 dias, mas o 7º é o dia do Senhor, o Shabat. Nesse dia não deve haver cura, não deve ter trabalho, não deve ter nada. Imagina só, talvez o sacerdote e o levita pudessem passar naquele dia num sábado, não é mesmo? Apesar de que pela lei deles havia uma certa quantidade de distância que eles poderiam caminhar, passou daquilo já seria já trabalho, né? Então, meus amados irmãos, se fosse num sábado, aquele homem estava complicado. Dependendo de todos os sacerdotes e levita, não ia ter ajuda de ninguém. E Jesus nos mostra através dessa história da mulher que ele cura no sábado. Nós vemos o Senhor curando ela. Falou ali, né? Como é que eu não curaria, né, essa mulher que há 18 anos tem sofrido, né? E Jesus ali a curou. Sempre que houver em nós condições para ajudar, nos compadecer da dor do outro, podemos assim fazê-lo, diminuindo então a dor do nosso próximo, não deixando para amanhã o que nós podemos fazer agora. Quando nós pensamos na pergunta onde, nos fala na localidade. Qual é o lugar de ajudar? Será que é só dentro da igreja? Será que são só nas ONGs, que são os lugares que nós devemos ajudar? Qual é a localidade? Em quais lugares eu tenho a oportunidade de exercer a compaixão? Na igreja, na sua casa, na escola, no seu bairro, nas suas ruas. Qualquer lugar onde Deus te colocar é o lugar para você exercer a compaixão. Onde há um cristão, a luz deve brilhar e o sal deve salgar, dar gosto a muitas vidas que não têm sentido, seja na escola. A Juliana, se estivesse aqui, eu diria para ela hoje, Juliana, seja a luz na sua escola, seja o sal na sua escola, viva a compaixão na sua escola, para que essas meninas que ali estão vejam em você uma saída, e essa saída é Jesus, através da sua vida. E por fim, meus amados, a pergunta que nós fazemos é como? Como posso amar o meu próximo e ter compaixão dele? Há diversas formas de se demonstrar compaixão. A primeira delas é
evangelizando. Se eu não me compadecer do meu irmão que está indo para o inferno, eu posso parar por aí mesmo. Nem adianta. O que adianta cuidar do corpo, né, se a alma está sendo perdida? É claro que no que pudermos minorar a vida das pessoas, nos colocando no lugar delas, né, nós devemos fazer. Há diversas formas de demonstrar compaixão. Então, através da evangelização, precisamos nos compadecer daqueles que estão indo para o inferno. A música que nós vemos lá do Diante do Trono, em toda a terra, a música canta o seguinte: arde em nossos corações um clamor, um sonho, uma visão do teu amor. Queremos ver todo homem, jovem, velho e criança experimentar a alegria da tua salvação. Isso é ter compaixão, compaixão das almas que estão perdidas. Podemos mostrar compaixão, meus amados, orando pelas pessoas. Às vezes, nós que somos da igreja, não identificamos o valor que tem a oração, o poder que tem a oração, e não oramos por aqueles que precisam. E a oração tem condições de mudar uma vida. Às vezes até mesmo nós estamos passando por sufoco, estamos passando por dificuldades e esquecemos de orar. Aquele que pode nos ajudar, aquele que nos dá o alimento todos os dias, aquele que cuida de nós, aquele na qual nós devemos lançar as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. E como eu falei, às vezes a ajuda não vem da igreja, mas por causa da tua oração, Deus que está lá ouvindo, Ele traz um samaritano de fora da igreja para te ajudar, para te levar uma cesta básica, para te levar uma oferta, para te levar uma ajuda, para te pagar uma conta. Às vezes a ajuda não vem de dentro da igreja, mas Deus é o Deus que ouve as orações. E se dentro da igreja tem um sacerdote que veste roupa de sacerdotes, mas não vive o amor a Deus e ao próximo, se tem um levita que só vem para ensaiar, para cantar, para tocar, vai para casa e não quer saber do seu próximo, Deus vai enviar na tua casa o samaritano para te ajudar. Ele envia, porque Ele não vai deixar nenhum dos seus filhos passar de qualquer jeito as necessidades. Ele vai ajudar de uma forma ou de outra. Às vezes nós esperamos da igreja, e da onde é a igreja que deveria vir o sacerdote parar e não só orar, mas ir lá e ajudar. Não tem. Aí vemos os levitas, e aí vem com santidade, com e amor e isso, aquilo, outro, mas não viver na prática não vive. E aí você espera de quem? De onde você menos espera, vem a ajuda. Deus levanta lá de fora pessoas que têm compaixão, quando dentro da igreja muitas vezes não se tem. E essas pessoas vão te ajudar. Então, meu amado irmão, você deve colocar os teus pedidos nas mãos de Deus, porque é Ele quem vai dar a direção de onde virá a ajuda, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem da igreja, mas Ele pode usar a igreja para isso, a igreja deve se colocar à disposição para isso. A igreja faz parte da vida do cristão a compaixão, faz parte da vida do cristão a ajuda, mas eu estou falando isso, meus amados, porque infelizmente nos últimos tempos que nós estamos vivendo, o coração de muitos estão esfriando. E da igreja que deveria partir o socorro, da igreja que deveria brilhar em meia luz, da igreja que deveria ser o sal da terra, muitas vezes nós estamos aqui preocupados com nossos assuntos religiosos, empates entre nós mesmos, esquecendo daqueles que estão lá fora. Deveríamos ser conhecidos pelo amor, mas muitas vezes estamos sendo conhecidos lá fora pelas crises, pelos impasses, pelas dificuldades, pelas coisas ruins que sacerdotes e levitas, se dizem, têm feito, escândalos lá fora. Meus amados, infelizmente o culto de oração nas igrejas tem diminuído cada vez mais. Se entendêssemos o quanto a nossa oração é importante na vida de um irmão, para ajudá-lo, acredito que os nossos cultos de orações estariam mais cheios. Podemos... E Mateus 24:12 diz, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que permanecer até o fim será salvo. Podemos mostrar compaixão ajudando, através da ação social, através de eventos e projetos missionários, se colocando à disposição. Podemos mostrar compaixão ofertando. Aquilo que você não consegue fazer, outro poderá fazer com a sua ajuda, com a sua oferta.
Às vezes uma igreja sozinha não consegue fazer muita coisa e nem alcançar todos os lugares, mas quando as igrejas se unem, podemos ir muito mais longe e levar o nosso amor e compaixão também àqueles que estão distantes de nós. Por isso, não deixe de contribuir de alguma forma com missões, seja mundiais, seja estaduais ou dentro da sua própria igreja. Por isso, não apenas pregue a compaixão, não apenas sinta a compaixão, mas, como diz o tema deste ano, viva a compaixão. Não só pregue ela, não só sinta ela, mas viva ela. Que possamos, meus amados irmãos, através dessa parábola, dessa história contada por Jesus, aprendemos a viver a compaixão. O interessante é que a última frase que Jesus diz nesse texto, ele pergunta aquele mestre da lei e diz: qual desses três é o próximo daquele homem? E aquele homem responde: o samaritano. Jesus olha para ele e diz: então vai tu e faze o mesmo. Então vai você e faz o mesmo. Agora que você entendeu o que é viver a compaixão, vai lá e faça o mesmo. E essa é a palavra que eu quero deixar para você esta manhã. Você entendeu o que é compaixão? Você entendeu o que é viver a compaixão? Então a minha palavra para você esta manhã é a mesma que a de Jesus para aquele homem da lei. Vai e faça o mesmo. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compaixão é algo que está faltando na nossa vida, na vida de muita gente hoje. Mas como sabemos que o amor de muito iria se esfriar, graças a Deus tem a Igreja de Cristo Jesus, aquele que tem o Espírito Santo, que ainda está de pé, que tem compaixão daquele que não conhece Jesus ainda. Essa canção que vamos cantar agora, eu acho muito linda, porque Jesus nunca se esqueceu dos seus, e jamais vai se esquecer. Mas antes de cantar, eu gostaria de compartilhar um recado de Deus para vocês, para a igreja, que está em Isaías 49, versículo 14, que diz assim: mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15 diz: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Versículo: mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Versículo 16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O recado de Deus para você, igreja, nesta manhã, é que muitas vezes você se desespera e diz: Deus se esqueceu de mim. Deus não lembra mais de mim porque eu estou passando por uma situação muito desagradável. Eu não estou aguentando mais, eu estou pensando em parar com tudo, em desistir de tudo. E o recado de Deus para você, que tem o Espírito Santo, ele diz assim: jamais me esquecerei de você. Ainda que a sua família se esqueça, ainda que os seus irmãos te esqueçam, ainda que a igreja te esqueça, ainda que teu cônjuge te esqueça, eu não me esquecerei de você. E isso é algo que você tem que guardar no teu coração. Você tem que sair daqui glorificando a Deus, porque você não está só. O nosso Deus, Ele não vai se esquecer de nenhum daqueles que Ele convocou para a sua obra. Então glorifica a Deus, permaneça onde Ele te deixou, que Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Para sempre tu venha ser louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo se você não estiver vendo o acontecer, lembre-se que vai acontecer, porque Deus está no comando de todas as coisas. Mesmo que a situação está dizendo não, continue dizendo sim. Porque você tem um Deus que pode todas as coisas e que está aqui neste momento para te abençoar. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Aleluia. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito na promessa desse Deus. Se você acredita, glorifica a Deus. Glorifica a Deus no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não e parece que o mar não vai se abrir, você não está só. sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Vem, Senhor. Venha em meu favor e Cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Esse Deus maravilhoso, Ele está aqui nesta manhã. Ele não vai desistir. Não desista desse Deus. Continue a sua caminhada com o Senhor. Mesmo se você não está vendo o milagre já aconteceu na tua vida. Só depende de você continuar a caminhada com esse Deus do impossível, esse Deus que faz acontecer, esse Deus que nunca faltou com a sua palavra. Mesmo que você seja esquecido por tudo e por todos, Ele não esquecerá de você. Ele estará sempre do teu lado, porque Ele diz: estarei contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Você deve acreditar nisso, igreja.
Mesmo que Satanás tente encher a tua cabeça com mentiras, diga para ele: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai me deixar sozinho. Eu tenho um Deus que Ele me ama. Eu tenho um Deus que nunca vai desistir de mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pega o recado do Senhor. Ele nunca vai se esquecer de você. Põe isso no teu coração e viva isso. Não simplesmente ouça e deixe ir embora. Não, mas põe isso no teu coração. O Deus do impossível é comigo. Sempre que você sair da sua casa, Espírito Santo de Deus, vamos comigo. Espírito Santo de Deus, esteja comigo. Peça sempre para o Espírito Santo ser teu amigo, que com certeza o Deus do impossível estará sempre na tua e na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Luciano. Amém, meus amados. Estamos chegando ao final de mais um culto. Essa música, ela diz quando tudo diz que não, né? A sua voz me encoraja a prosseguir. Se formos olhar aí, fazer uma análise entre, né, a parábola de Jesus, nós podemos perceber que a esperança daquele homem se foi quando passou o sacerdote, quando passou o levita. Tudo disse para ele que não, né? Mas da onde menos se esperava veio o socorro. Então, a voz de Deus, né, ela continua nos incentivando a prosseguir. O socorro continua vindo, né, das mãos dele. Meus amados, vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Daqui a pouco já o irmão, o Zé da Gaita, estará vindo aqui também para louvar ao Senhor. Mas espera um pouquinho, Zé. Vamos orar. E aí, irmão, Pai de amor, Pai de bondade, nós te agradecemos, a Deus, por este dia. Te agradecemos, a Deus, por este culto, ó Pai. Espero que o Senhor tenha recebido, Senhor Deus, com alegria, Senhor Deus, vindo, Senhor Deus, através dos nossos corações, ó Pai, os nossos louvores a Ti, ó Deus. Receba, Senhor Deus, de bom grado, Senhor Deus, e nos abençoe, Senhor Deus, cada vez mais com a Tua presença neste lugar, Senhor Deus. É ela que nós viemos buscar, Senhor Deus, é o Senhor, Senhor Deus, que nós viemos buscar aqui, ó Pai. Por isso, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a oferecer o melhor culto para Ti, ó Pai. Que as nossas vidas, ó Deus, possam Te agradar, ó Pai. Possamos ter deixado aqui, Senhor Deus, os nossos louvores, as nossas adorações, ó Deus, a Ti, e o Senhor tenha se agradado de cada uma delas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Logo mais estaremos de volta, Senhor Deus, para Te louvar, Senhor Deus, nesse grande dia que o Senhor fez, ó Pai. E como sempre, Senhor Deus, temos falado, a Tua palavra diz, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Este é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, pois a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Zé da Gaita, pode ir. Alô, alô. Salve, irmão, a graça e a paz do Senhor, amém? O hino que eu vou falar é: Senhor meu Deus,